Estamos dando início a mais um episódio do Laboratório Extrasensorial, um programa que traz um pouco de mística aqui para a gente poder discutir com vocês assuntos interessantes, assuntos que normalmente não estão na nossa pauta do dia a dia, que são essas questões ligadas ao invisível. No primeiro episódio nós falamos sobre viagens astrais, viagens fora do corpo. Foi muito interessante, esse assunto rendeu muita curiosidade. E hoje nós vamos falar também de temas ligados a, digamos assim, a esse esoterismo que muita gente desconhece. E a proposta desse programa, desse podcast, é exatamente trazer à luz algumas coisas que as pessoas acham até meio sobrenaturais, mas não são. Estou aqui com o Rodrigo Andreucchi, ele que é pianista, empreendedor, terapeuta em tecnologias biofísicas e vai trazer para a gente uma luz sobre estas questões que não tem nada de sobrenatural. Às vezes pode até ter, né, Rodrigo? Mas eu acho que, na verdade, tem muito mais uma explicação objetiva. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Quer dizer, na verdade, seja bem-vindo ao seu próprio podcast, para a gente bater mais esse papo, né? Perfeito, Og. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Muito grato pela oportunidade. E vai ser uma conversa muito rica, com certeza. Vou aproveitar aqui esse começo para deixar bem claro para o nosso ouvinte que são muitas questões que nós vamos amarrar aqui. Uhum. E existem coisas que são extremamente objetivas, é verdade. Existem coisas que dizem muito mais respeito à minha experiência e como eu enxergo o entrelace das coisas. Então, seguindo essas duas referências, o mais importante aqui é que eu não vou simplesmente, me desculpe o termo, cuspir verdades na mesa, claro. Mas que o mais importante é o plantio de sementes para reflexão de quem está assistindo, para melhorar, ampliar a visão e, de repente, ajudar a todos a fazer mais conexões que podem resultar numa vida melhor, mais próspera, com mais parcimônia para consigo mesmo, de cada espectador. Eu acho que esse tipo de conversa que a gente tem tido com o Rodrigo, tivemos no primeiro episódio e vamos ter agora, acho que sempre coloca uma pulga atrás da orelha da gente, né? Como o Rodrigo falou, nos leva a algumas reflexões. E quando a gente para pensar, né, Rodrigo, em alguma coisa que para nós é totalmente desconhecido, isso nos leva a buscar esse conhecimento, né? A buscar exatamente informações corretas. E eu acho que esse momento, né, esse episódio de hoje é exatamente para isso, para a gente aprender um pouco mais sobre isso. E eu começo, Rodrigo, te perguntando uma coisa. Quando você fala do invisível, do que exatamente você está falando? É um bom começo. Se nós nos atermos aí ao que é bem objetivo da palavra, é bastante simples falar disso. O que é invisível é o que nós não vemos. Ou seja, o que foge aos 5 sentidos, vamos dizer, poderia se enquadrar em algum grau nesse invisível. Uhum. Né? Mas nós conseguimos observar aí que muito deste invisível, para alguns, é visível em outro grau. Então muitas coisas aí entram num terreno um pouquinho assim, bambo, né? E tratar desses assuntos é sempre delicado. Então, aproveito para dizer mais uma coisa que creio que é muito importante deixar claro. Nada do que falarei aqui é, em nenhum nível, para ferir qualquer crença religiosa. Sim, ou qualquer busca que cada um tem. Então, eu convido a todos a tentar olhar para isso que nós conversaremos sobre de uma maneira leve, calma e, dentro do possível, eu sugiro um certo grau de pragmatismo. Quando a gente fala por exemplo, de invisível, e você falou que são coisas ou situações que podem ser visíveis para uns, invisíveis para outros. E depende do quê? Mais de um ponto de vista de consciência ou de um ponto de vista pragmático? Eu diria que ambos. Por quê? Uma consciência, uma pessoa, um indivíduo que ele nunca pensou nisso,
nunca teve nenhuma experiência que fez ele ter curiosidade, e ele vive a vida numa boa, vamos dizer, seguindo aí toda a cartilha, né, do que pode ser considerado aí normal ou tradicional. Então esse indivíduo, ele tem uma mente que não está preparada para entrar em qualquer um desses assuntos. Não há referência, né? Ao passo em que no extremo oposto, um outro indivíduo, ele pode treinar essa interação com o invisível. E isso pode se dar de N maneiras, né? E todo mundo já escutou em muitas linhas e correntes e instituições os termos, né? Parapsiquismo, paranormalidade, mediunidade, esses médiums de cura ou de efeitos físicos, ou etc. Os etcéteras vão até o infinito, né? Então... A viagem astral que nós falamos no episódio passado faz parte desse mundo invisível também? Sim, eu diria que sim, de certa forma sim. Especialmente para a gente poder tratar do assunto de maneira objetiva, eu creio que é mais inteligente colocarmos neste mesmo leque de coisas, né? Embora, ao mesmo tempo em que, para quem vive a viagem astral ou a experiência fora do corpo, lúcida, com a consciência contínua, o nível de realidade é tamanho que se torna até mais real do que estar aqui. Então a experiência é extremamente objetiva para quem a vive, mas não tem como ela ser no mesmo grau de objetividade quando a gente vai tratar do assunto como quem trata de uma conta de 2 mais 2 sendo 4. Eu acredito que a gente deve ter tocado nesse assunto no primeiro episódio, mas o que te levou a despertar para isso, né? O que despertou o teu interesse nesse mundo invisível, né? Como a gente chama? Perfeito. Versão curta dessa história, para a conversa poder andar bem. Eu sempre tive fenômenos estranhos desde a infância, diversos assim, que eu não dava muita importância, até um dia em que, com 23 para 24 anos, aconteceu um fenômeno comigo, que eu estava dirigindo na chuva, numa tempestade, voltando de uma viagem de apresentações que eu fiz no litoral. Estava com o meu amigo Vitor do lado, e para a história ser um pouco mais curta e objetiva, uma visão do que eu chamei ali na hora, na minha leitura, uma visão de um espírito, me fez frear o carro e esquivar de um possível acidente que poderia ter sido bastante grave. Como se tivesse alguém no meio da estrada? É isso que você viu? Como se tivesse alguém atravessando a pista, alguma coisa assim? Um espírito de um animal grande, essa minha leitura do começo... De um animal. Tinha... o espírito de um animal. Essa é a minha leitura do momento. Hoje eu enxergo um pouco diferente, mas eu acho que desse jeito fica bem fácil de entender. Um espírito de um animal bem grande passou correndo, eu avisei o meu amigo... Você dirigindo? Eu dirigindo. Ele se esvaeceu, isso me fez frear de 100 km por hora para 50, 45, e 5 segundos depois, no máximo, talvez até menos, com a visibilidade muito restrita, eu vi um animal morto, que era um boi ou uma vaca, era grande. E aí eu consegui desviar com relativa facilidade. Ao passo em que... Isso real? Sim, real. Um animal real. Um animal real no chão, sim. Que ele poderia ter morrido ali há pouco tempo, sim. Não se sabe. Não posso dizer isso ao certo. Mas aquele sinal ali, que para mim foi absolutamente objetivo, tangível, teve consequências reais na minha vida, aquilo ali, mestre, não dá para ignorar. Mesmo que e foi o que eu fiz, eu escolhi deixar um pouco de lado o assunto, porque é um ato de coragem, vamos falar assim, que eu não estava preparado para ter ao nível em que eu poderia. Então, eu nunca deixei de pensar naquilo, mas aquilo foi uma sementinha plantada na minha consciência, que a partir dali foi um marco. E quando você viu, por exemplo, esse animal esse animal etéreo, digamos assim, que te fez frear, qual era o grau de realidade que ele tinha para você naquele momento? Você se lembra? Era uma mancha, era um vulto, ou era uma coisa muito bem definida? Era uma coisa muito bem definida, mas era mais para o lado de uma versão luminosa de um animal ou de um ser
que passou ali. Não era assim exatamente como eu vejo um boi ou uma vaca hoje ali no pasto. Sim, claro. Mas era um formato semelhante, iluminado, que passou, aí perdeu luminosidade, se esvaeceu. Tudo isso em 3 segundos. Quer dizer, foi um aviso, um alerta. Bingo. Que se você não tem isso, você poderia ter atropelado aquele animal que já estava morto e causado um acidente. Né? É bem exatamente isso. Essa é a minha leitura, assim, ao nível inicial e até óbvio. Essa foi a minha leitura. E ela me bastou por bastante tempo. Foi a tua primeira experiência. Você teve outras semelhantes depois? Eu tive muitas experiências depois, semelhantes e até mais complexas, né? Ali foi a primeira vez que eu, com um grau de consciência e lucidez, vamos falar assim, absoluta, por estar completamente atento, completamente sóbrio, por assim dizer, lúcido de verdade, uma experiência com consequências reais, como eu te disse, foi a primeira vez. Depois disso, Og, eu tive muitas outras de muitas naturezas. Nós não conversamos disso ainda, mas eu tenho essa habilidade de enxergar coisas que são do plano astral ou do extrafísico ou até do plano extradimensional. Essa conversa, para a gente poder detalhar, vai dar mais trabalho, mas eu creio que pouco a pouco, com o tempo, a gente vai poder tocar. Quer dizer, você seria uma espécie de um vidente, como se trata dentro do espiritismo, ou teria uma outra denominação, digamos assim? Eu acho que, para fins didáticos e pedagógicos, para essa conversa, essa definição serve muito bem para agora. Uhum. Eu enxergo um pouquinho diferente, mas essa serve muito bem. Importante dizer que isso não é ostensivo para mim. Né? Eu conto aí aproximadamente de 200 a 250 vezes que eu vi e tive interações nos últimos 10 para 15 anos. Uhum. Quer dizer, não é uma coisa a todo momento, a toda hora que acontece. Exato, não é bem assim. Mas também é uma habilidade que você pode desenvolver. Né? Eu tenho uma série de práticas incríveis. Né? A gente, em algum momento, vai falar um pouco mais disso, mas, por exemplo, se você treinar no breu total, no escuro total e completo, e você treinar o esvaziamento da sua mente, e não é muito fácil definir isso, porque por mais que eu defina em palavras, cada um vai ter uma maneira de experimentar. Sim, claro. E de criar o seu próprio processo. Né? Mas o meu foi assim, eu treinei ali, eu tive um período específico de treinamento que eu fiz isso por quase 18 meses, direto. Todos os dias, todas as noites, por tempo X. E ali a gente começa a se dar conta de coisas que, em tese, eu não poderia estar vendo por meios normais. Porque não tem luz, é breu. Então, por exemplo, você pode colocar uma xícara, um pedaço de metal, um papel amassado, e você vai começar a perceber com o tempo, com o treinamento dos seus bastonetes, você vai começar a perceber que eles emanam energias sutilmente diferentes. E você... Ao passo em que você vai se treinando, você pode treinar também, interligar o que você vê que é diferente com o tipo de frequência que você escuta lidando com aquilo ou o tipo de energia vibratória que aquilo emite. Então tudo isso acaba virando uma espécie de um pequeno quebra-cabeça que ao longo do tempo ele passa a ser algo que você resolve ali em tempo real e isso em tese se transforma em uma ferramenta para você. Essa visão que você teve, né, desse animal que te impediu de participar de um acidente ali, de uma certa forma, você acha que é uma coisa comum que acontece com as pessoas, só que as pessoas não percebem, não se tocam que elas receberam um sinal, um alerta? Vou dar um exemplo para você. Muitas vezes, estou saindo aqui da produtora, fechando tudo e tal, quando eu vou entrar no carro, coloco a mão no... Puxa, cadê minha chave? Volto para pegar a chave. E aí eu fico... E já aconteceu de eu, de repente, cruzar 2, 3 esquinas, ter um acidente de carro, uma batida de carro numa outra esquina. E me traz à mente, falei, puxa vida, será que esse esquecimento não foi um sinal... Né? Esse atraso não foi proposital, alguém, né, no invisível me fez ter esse atraso para que não fosse eu que participasse daquele acidente. Você acha que isso é comum as pessoas sentirem e acontecer? No meu entendimento, sim. Eu já tive algumas... Vamos falar...
eu vou chamar disso para mim, tá? Eu já tive algumas comprovações disso, né? Porque, inclusive, numa conversa fora do corpo, muito lúcida, aqui o que eu vou usar o arquétipo mentor, que eu não vejo exatamente assim hoje, mas vamos usar esse arquétipo. Então, numa conversa com o mentor, ele estava me explicando como eles nos veem, às vezes, como equações com variáveis. Então, aquela variável, com aquela equação, com aquilo que está acontecendo agora, ou seja, como você é e está hoje, tem uma chance de produzir um futuro a curto, médio prazo dentro desta faixa específica. Então, eles têm acesso ali, fora desta linha de tempo e espaço, eles têm acesso a futuros possíveis e prováveis. Quando você fala eles, os mentores. Eles, os mentores, ou as consciências que estão que tem aquela capacidade de enxergar por aquele ângulo dentro daquela faixa de frequência. Então, isso de fato acontece e muitas pessoas contam histórias desse tipo, né? Eu poderia contar algumas diversas também, aposto que você também tem outras. Não, porque a gente sempre, eu como jornalista, sempre ouvi, até cobri casos em que, por exemplo, a pessoa se atrasou, né, perdeu um táxi, não conseguiu, perdeu um Uber e tal, para pegar um avião, não pegou o avião sofreu um acidente. Né? Já houve várias histórias, aliás, de todo o acidente de avião que eu cobri, na época que eu estava no jornalismo nacional, sempre tinha uma história de alguém que perdeu o voo por algum motivo e não está entre as vítimas. Né? Então, quer dizer, você acha que realmente isso são alertas, são sinais que a gente recebe durante o dia, muitas vezes sem perceber e sem se dar conta de que aquilo está te livrando de algum problema. Isso é real. Sim. Não é um acaso, não, foi por acaso. Olha, você acha que é uma predestinação daquela pessoa já? Eu não poderia afirmar isso categoricamente, mas do jeito que eu enxergo, experiencio e observo, eu poderia pseudo-concluir para mim mesmo que a explicação mais viável é que nós e as pessoas, cada um gera a sua frequência para atrair o que está para acontecer e o que vai acontecer daqui a pouco. E toda essa sincronia, todo esse, vamos falar, relógio, esse mecanismo divino, ele trabalha para responder à frequência que você cria. Então, esses livramentos, eu também posso fazer o exercício de enxergar como uma mera resultante de como você lida com esse mecanismo divino, se por assim dizer, bem como uma intervenção direta de uma consciência que está em outro plano de realidade, numa realidade paralela, que pode também emitir avisos, que eu também já tive algumas comprovações dessas. Quer dizer, eu consigo treinar isso, então, vou treinar para receber aviso toda vez que alguma coisa ruim for me acontecer. Eu consigo treinar isso? Sim, sim. Eu não vejo como tão simples assim, porque este treinamento... Seja um processo complexo, mas sim, é possível. Sim, é possível. O grande, vamos falar assim, o ponto central disso é que o mero treinamento, por mais profundo e longo que seja, ele vai depender de como o indivíduo está. Como está organizado o corpo, especialmente emocional dele, porque o corpo emocional ele se relaciona diretamente com o que o rodeia no astral, especialmente. Mas o mental, ele é o corpo que tem o poder, ele é o manda-chuva, ele consegue mexer, às vezes com pequenos comandos ele tem o poder de influenciar o corpo emocional, que por sua vez tem um reflexo direto nas energias que aquele indivíduo produz, interage e atrai. Então todos esses corpos estão intimamente ligados. Quando você teve essa experiência que você contou, que você disse que acho que foi a primeira experiência, naquele momento você percebeu, já se tocou que era realmente uma coisa fora da realidade isso, ou você foi descobrir com um tempo depois? Eu pergunto para saber exatamente qual foi a experiência que você viveu que fez você questionar essa realidade que a gente enxerga normalmente. Sim, aquela experiência que eu contei foi o marco primeiro. Assim, o marco mais robusto. Né? Quase, para mim, foi inquestionável.
Mas foi consciente para você saber que aquilo era uma coisa fora do comum? Absolutamente. Foi consciente. Absolutamente. Sim. Mas foi muitos anos depois que eu tive ali o próximo combo de experiências. E que você entendeu. Que aí as coisas começaram a se linkar mais ainda. Entendi. E aí nunca mais parou, né? Mas teve, além dessa, uma experiência que você teve que fez assim, não, realmente esse barato que existe, essa coisa realmente existe, e que fez com que você passasse a trabalhar isso, estudar isso mais a fundo. Sim, justamente. O ponto principal que me fez assim, vamos falar, é como se o universo tivesse me avisado, me informado que venceu uma cláusula do meu contrato de estar vivo. Veja bem, é só um símbolo isso, tá? E a partir dali eu não teria mais o direito de ignorar. Ou se eu decidisse ignorar, eu ia ter que ficar interagindo com aquilo sem ter experiência, sem ter treino, sem ter ferramenta, sem ter uma compreensão da vivência. Sem ter um controle sobre isso, de repente. Isso, com certeza. Então, ali, vamos falar assim, o jogo apertou. E eu vou te contar agora como foi isso. Em poucas palavras, eu simplesmente, num dado momento, eu não conseguia desligar a consciência. Eu encostava para dormir, para descansar, para qualquer coisa. E eu simplesmente sentia, escutava os barulhos, né, da desconexão. Depois eu fui estudar isso tudo. Tem o caminho contrário de desconstrução que eu fiz para formatar um processo. Isso não é o assunto agora. O assunto é a linha fenomenológica que simplesmente me derrubou ali. Eu não conseguia desligar a consciência. Então, eu começava a dormir, eu começava a escutar minha respiração profunda, de repente eu estava descolado do corpo, olhando o meu corpo descansar e fazer barulhos, e de repente eu estava do lado do meu corpo, com uma visão bem turva, porque eu não fazia trabalho energético. Então, depois eu aprendi que precisa trabalhar a energia, especialmente no frontal, para poder ter clareza fora do corpo. Então eu comecei a interagir com N consciências que me acompanhavam por questões da minha vida, seja de família, de passado longínquo ou do trabalho que eu realizava. Porque ali, naquela época, Og, eu trabalhava muito com música na noite. E quem é músico e tá na noite fazendo dinheiro, sabe como é. Nós temos, e eu não me orgulho disso, mas é uma realidade e vale a pena falar, nós temos um certo nível de promiscuidade musical. Porque a gente vai lá, toca o carnaval, toca o sertanejo, toca a festa X. Muitas vezes até o que você não quer tocar e que não faz parte do seu repertório. O que você não quer, não concorda, não se sente bem, mas você vai lá fazer a labuta, entrar no trabalho, fazer o seu cachê, levar o seu cachê para casa. Né? Então eu comecei a interagir com algumas coisas que eram resultantes daquilo que eu fazia. Ali, cara, ali o lance gelou. Imagino. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mais para frente, mas eu tenho muito comigo isso, muito nítido também. Inclusive, antes da gente começar a entrevista, eu estava vendo um videozinho que fala exatamente o seguinte, que a música que você escuta, pelo menos de manhã, logo ao sair de casa, pode definir a vibração que você tem durante o dia. Isso e eu brigo muito, inclusive, na academia que eu faço de manhã, porque eu já cheguei por várias vezes pedir para trocar a música, porque eles querem botar música de malhação, de academia. Falei, poxa, coloca uma música mais suave, são 6 horas da manhã, a gente está ainda se conectando e tal. E isso realmente tem sentido, né? Sim, isso tem sentido. Esse assunto ele é bem mais profundo do que parece. Eu acho que a gente tem que separar um programa específico, um podcast só sobre isso, que eu acho que é muito interessante. Poderíamos, mas vamos dar uma leve pincelada. Mas vamos voltar aqui então à questão do invisível, aqui a questão dessa coisa que é para muitas pessoas sobrenatural, porque tem muita gente que tem medo, né? Eu pelo menos conheço muitas pessoas que você começa a tocar sobre isso, eu não quero falar sobre isso e tal, tem medo desse assunto, das coisas ligadas ao plano astral. Esse medo faz sentido ou simplesmente é fruto da desinformação que a maioria das pessoas tem? Olha, eu diria que ambos. Por quê? Nós somos treinados desde que nascemos para temer o invisível. Essa é a grande verdade. É o bicho-papão, é o monstro que vai pegar a criança, é
o não sei o que está escondido no armário. O homem do saco, aquelas lendas que a gente ouve desde pequeno e tal. Tudo isso. Crenças limitantes, né? Que vão instalando Sim, e aí a criança vai com a família, né, bem muito cedo, 3, 4 anos, começa a frequentar algum movimento religioso. Lembre-se do início que eu falei, respeito absoluto, é só semente para reflexão. Começa a visitar ali uma religião que abomina isso e que chama tudo isso de demônio. Então, cara, é óbvio que o medo ele se torna algo subconsciente que passa a controlar aspectos da percepção do indivíduo. Mas você falou que você trabalhou isso, estudou isso exatamente para não perder o controle, para entender. Você acha que as pessoas desinformadas, que não fazem o que você fez, por exemplo, as pessoas que começam a ver espíritos, ver vultos, ver sensações assim, muitas vezes a pessoa precisa entender e trabalhar isso. Aí sim esse medo pode se tornar uma coisa perigosa, se a pessoa não se aprofundar e não conhecer? Olha, é difícil entrar numa definição do que poderia ser perigoso ou não para um outro indivíduo, né? Mas, vamos dizer assim, se uma pessoa começa a ter um fenômeno ou outro, começa a ver coisa aqui, escutar ali, e a própria engrenagem, né, do universo começa a trazer coisas para ela, e ela decide não se envolver, dependendo do que tem no programa dela, né? Porque assim, as pessoas elas têm versões delas que não são dessa realidade. A versão da pessoa que está nessa realidade é uma versão simplificada dela que está pilotando esse cérebro para poder pilotar esse corpo, para poder interagir num universo de 5 sentidos, essencialmente, que nós já sabemos que apenas não chega a 10% do que a gente vê, toca, interage diretamente, pode ser considerado real. Tudo aquilo que é denominado matéria escura ou coisas intangíveis para nós também é real, só que a gente não interage diretamente. Esse assunto é muito incrível. Então, a pessoa, eu diria que, na minha visão, a pessoa que decide ignorar simplesmente está, por hora, escolhendo desperdiçar aquela oportunidade. Desperdiçar entre aspas, porque eu também desperdicei se foi assim. Por muitos anos eu gerenciei do meu jeito, porque eu não estava querendo olhar para aquilo ainda. Mas aquilo me perseguiu até o ponto em que eu comecei a olhar. Pelo que você me disse, então, existem, por exemplo, vários Rodrigos, cada um deles vivendo numa dimensão, ou numa energia, ou numa camada etérea diferente. Existem vários Ogs que vivem em realidades, em dimensões diferentes. É isso? E que vez ou outra uma realidade meio que se choca com a outra? É isso que você está querendo dizer? Nós podemos dizer isso, eu diria que sim, pelo menos como um símbolo, para a nossa conversa ficar didática aqui. Mas, para eu ser um pouco mais técnico, a nossa versão física aqui, ela, ao viver e sentir e interagir e pensar e reagir, nós interagimos durante um dia todo com muitas faixas de frequência. Dependendo do que a gente interage por mais tempo ou ao que nós escolhemos ou não escolhemos nos apegar ou mergulhar, cria mais vínculos com faixas de frequências distintas, específicas. Então, tudo isso aqui é uma realidade astral que nos segue e interage conosco. Tá? Não necessariamente é ruim. Tá? Agora, existe uma versão superior nossa, que seria alguém que está fora desta linha direta, linear de espaço-tempo, que muitas culturas, muitas linhas institucionais, muitos autores, muitos avatares que deixaram ali as suas marcas e muitas coisas que estão escritas em N mitologias, né? Todas apontam para a existência de um eu superior ou eu do futuro. São os nomes mais comuns, embora em outros idiomas e com outros símbolos isso apareça também de outras maneiras, mas existe, no seu caso, um Og que já vivenciou e já passou por isso que você está passando agora, e dependendo do quão afinado você está com você mesmo e com o seu propósito e
como você está a nível de clareza e de equilíbrio emocional e mental, você interage mais diretamente com este eu superior, recebendo insights, recebendo, vamos falar assim, encaixes do universo para escapar de acidentes, ou recebendo intuições precisas, aquelas que a gente sente muito forte e a gente faz e dá certo. Então, tudo isso, de fato, dentro da minha experiência e vivência, é absolutamente real. Eu ouço muitos mentores, aí, principalmente mentores de internet, né? Vendendo cursos, treinamentos e tal, falando sobre a tal da permissão, que estaria ligada ao sucesso ou insucesso de uma pessoa. Poxa, por que a pessoa trabalha assiduamente todos os dias, tem uma labuta, faz tudo certinho e tal, e não consegue atingir a prosperidade que ela busca? E aí você fala assim, porque esta pessoa está lhe faltando permissão. Isso tem alguma coisa a ver com essas, né, digamos assim, essas diferentes instâncias que nós temos, que nós vivemos? Por exemplo, o meu Og de hoje talvez não tenha permissão para desfrutar de alguma coisa mais grandiosa porque um Og anterior fez alguma besteira e tal. Como é que você explicaria isso? Existe realmente essa ou é fruto apenas de uma ideia comercial para vender e-book, vender treinamento? Essa pergunta ela é muito boa, ao meu ver bastante complexa. Eu não sou um especialista deste assunto específico, todavia eu posso dar minha contribuição, creio. O ser humano, ele é demasiado complexo. A consciência, o universo intraconsciencial de cada um é muito único. E, normalmente, o que denomina-se permissão tem raízes diretas no subconsciente que recebeu programação desde a primeira infância, ou às vezes antes. A crença limitante que a gente fala às vezes, não seria isso também? Mas eu vou até além. Normalmente está ligado também a raízes traumáticas, coisas que a gente nem tem consciência às vezes, que gera um padrão de alerta que pode até em muitos casos se transformar em algum nível de estresse crônico, e tudo isso faz com que a pessoa, ao experienciar a vida, ela vai interagindo com o mundo e ela vai se programando e carimbando o próprio programa do que é bom, do que é ruim, do que é permitido, do que não é, até onde ela pode ir, até onde ela deve ir ou não. Então, a gente pode chamar isso de crenças limitantes com certeza, mas as raízes por onde essas crenças se formam são infinitas. E você acha que realmente o sucesso ou insucesso de uma pessoa está muito diretamente ligado ao que a pessoa viveu no passado, não necessariamente nesta vida, em outras vidas? Eu acho absolutamente possível que tenha uma grande influência. Vai depender muito de como o indivíduo, no caso desta vida, consegue olhar para isso ou não. Rapidamente fazendo uma alusão aqui com o que falamos antes da permissão. A pessoa que se programa de uma maneira X e Y e ela produz aquela frequência ao longo do tempo, aquela frequência ela passa a existir na contrapartida extrafísica. E essa frequência passa a acompanhar essa pessoa. Dependendo do que é, energias e consciências se aglomeram em volta desta frequência emitida. Então, acaba virando um conglomerado não muito simples de resolver. Porque a pessoa, ela tem aquele programa, o programa é vigente, está operando há bastante tempo, já tem toda uma galera em volta e aquela galera se alimenta daquilo. Isso é muito, muito tangível. Então, vamos falar assim, para essa pessoa quebrar essas permissões que ela não tem, aí os caminhos são diversos também, né? E nós vamos acabar entrando no assunto de aceleração de frequências cerebrais também, logo mais, que pode ter a ver, pode ser uma grande sacada para conseguir desconstruir crenças e para conseguir atingir objetivos. Então, com algumas práticas é possível você se desvencilhar dessas amarras, né, que vêm né, ou até de outras vidas e tal. É possível, então? A minha resposta é um categórico sim, mas tudo vai depender, primeiramente, do desejo real da pessoa. Rodrigo, você falou alguma coisa, você citou uma palavra
quer dizer, duas palavrinhas que me deixou curioso aqui, eu queria entender. Mas você falou em matéria escura. E eu assisti uma série fantástica recentemente que se chama, né, Dark Material, que é exatamente matéria escura. A que você se refere quando você fala matéria escura? Olha, aqui, como símbolo, nesta conversa, se nós formos entrar aí na parte extremamente técnica, científica dessas pesquisas, eu acho que não é o caso. O caso é, matéria escura aqui simboliza todo este universo que é bem maior do que o que nós enxergamos e tocamos, todo esse universo representado pelo que nós não conseguimos enxergar e nem tocar a este nível. Então, é a isso que eu me refiro. Eu te fiz essa pergunta porque eu, até agora, até esse exato momento, eu não tinha associado. Eu falei, poxa, por que essa série chama Matéria Escura? A série é super interessante. Ela mostra não me lembro agora se ele é um arquiteto, um homem que descobre uma caixa. Né? Ele estava passando por um lugar, entrou num depósito, descobre uma caixa gigantesca, tem uma porta, ele entra nessa porta, né? A porta se fecha e de repente ele se vê, cada vez que a porta se abre, ele está numa dimensão diferente, numa realidade diferente, e muitas vezes ele sai, né, dessa caixa que está lá nessa outra realidade e vê que ele está vivendo uma outra realidade, muitas vezes com uma outra mulher, ou rico, uma outra pobre, uma outra casada com uma pessoa, uma outra casada com outra pessoa, uma hora sem filho, uma hora com filho e tal. E aí, quer dizer, eu acho que se explicou um pouco mais exatamente esse universo de mundos diferentes que a pessoa vive. Por isso que eu te fiz a pergunta, porque chama exatamente. Você chegou a ver essa série? Não. Assista muito, acho que é muito interessante, muito curiosa e tal, porque traz exatamente isso que você falou. Parece que a matéria escura é, entre aspas, aquela caixa que pode nos transportar a outras dimensões, onde nós podemos nos conhecermos em outras instâncias que vivemos aí. Perfeito. Da vida, né? Que é mais ou menos isso que acontece com a gente hoje? Olha, eu poderia dizer que sim, e eu vou até fazer aqui uma alusão direta a este assunto do invisível e do astral e do astrafísico. Do jeito que eu vivencio e experiencio, Og, o astral ali, vamos falar, é meramente didático, repito, o astral mais inferior, menos positivo, ele tem raízes muito, muito interconectadas com todos os melismas emocionais que a humanidade tem. Então, se você for ver aí o mundo afora, tá todo mundo correndo atrás de algo com algum nível de desespero. As pessoas têm grande dificuldade de se aquietar com seus próprios pensamentos e sentimentos. Todo mundo tem N problemas para lidar e ao mesmo tempo tem que cumprir a agenda, pegar um monte de ônibus, trabalhar pra caramba, não ganhar bem e interagir com doenças e com entes que se partem e com problemas relacionais e etc, etc, etc. Tudo isso são emoções que não são das mais fáceis de gerenciar. Sim. E que não são as que produzem uma contrapartida no extrafísico que, vamos dizer assim, que seja saudável. Tá? Claro que tudo depende de como o indivíduo olha, mas em sua maioria, todo esse astral, ele é o mais povoado e populoso de consciências, justamente porque a maior parte do mundo e das consciências das pessoas está vivendo esta realidade. Então esse astral mais denso, ele é um reflexo direto dos desdobramentos de estados mentais dos humanos que sustentam e, por sua vez, se retroalimentam dessas frequências. O astral intermediário, que eu vou chamar aqui de extrafísico, ele é algo que está um pouco mais afora desta realidade absolutamente espelhada das emoções dos coletivos daqui. E o que eu vou chamar aqui de astral superior, que a gente pode utilizar também o termo didático dos ascensionados, ou daqueles que já resolveram grande parte dos problemas, que não tem uma necessidade real de ficar interagindo com esses bolsões.
astral superior, ele também é chamado de segundo anel em algumas linhas. As interações que eu tive, que não foram poucas, com consciências deste astral superior, cara, o negócio é absolutamente físico. É uma realidade física, tal qual é aqui, se não mais, porque as percepções fora deste corpo físico são muito, muito mais aguçadas. Então, ao que eu compreendo, nós estamos vivendo agora um ponto, nós estamos às vésperas de um ponto onde a realidade física nossa vai praticamente encostar barriga com barriga com este universo não físico. E isso vai ser muito incrível, já está sendo. Você acha então que, por exemplo, o que a gente ouve dizer muito por aí, que nós criamos a realidade, quer dizer, o nosso cérebro cria uma realidade diferente daquela que a gente vê. Se eu quiser criar uma realidade diferente para mim, eu posso trabalhar isso mentalmente. Será que o nosso cérebro realmente é capaz de criar uma realidade diferente dessa que nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento? E isso se tornar real, criar realmente essa realidade? Eu acredito veementemente que a mente humana tem o poder de criar a sua realidade. Aí como, em quais níveis ou até onde vai depender do contexto do caso e de que tipo de processo aquele indivíduo vai decidir trilhar. É porque eu já ouvi a seguinte frase assim, ó, finja que é até que isso se torne verdade. Sim. Então tem sentido. Tem um total sentido. Nós sabemos, os estudos na neurociência que mapearam aí como os estímulos mentais geram produção de hormônios específicos somente por educar um pensamento específico. Cara, isso é absolutamente tangível. Isso é laboratório, é experiência. Então, por consequência, uma sequência de pensamentos ao longo do tempo, ela tem o poder de mudar toda a sua química cerebral. Ela gera uma frequência, né? O nosso cérebro gera uma frequência quando você pensa de uma maneira ou de outra, né? Sem nenhuma dúvida, porque se eu estou com os hormônios bem equilibrados, se eu estou falando de hormônios, de neurotransmissores, eu estou falando de endorfina, de dopamina, de ocitocina e de etc. Ou seja, isso aqui tem uma relação absolutamente direta com como eu entendo as minhas próprias emoções. Como eu consigo me pacificar ou não, como está minha paciência, como eu consigo dormir, né? Melatonina é um hormônio também, etc, etc. Então, mestre, a mente, ela é o grande corpo. Ela tem o poder para mexer em todos os corpos. Inclusive, todo esse lance de... É muito louco isso, né? O efeito placebo é uma loucura para a medicina. Exato. E os laboratórios, eles precisam criar os seus produtos baseados em 50% mais um de sucesso. E tem muitos testes em que o efeito placebo, ele trabalha até melhor do que a substância que estão testando. Inclusive tem várias experiências aí que mostram, por exemplo, a interferência do nosso pensamento, ou positivo ou negativo, na água. Né? Colocaram lá, você pega uma água, você começa a xingar e falar palavras negativas para a água e tal. Depois pega um outro copo e começa a falar, trazer positivismo, palavras bonitas, palavras boas e tal. E você coloca isso no microscópio, os átomos, né? Ou a forma que a água que você vê ali, aquela água que recebeu aquela energia boa, é um cristal lindo e maravilhoso, enquanto aquela outra é uma coisa toda deformada. E aí isso, de uma certa forma, prova o quanto a nossa energia mental consegue interferir num corpo externo, né? Sim, perfeitamente. Você citou aí os experimentos de um cientista chamado Masaru Emoto. Isso, Masaru. É incrível isso, né? A água, ela tem realmente o poder, ela recebe a informação e responde em tempo real a informação recebida. Isso é muito incrível. Até eles fazem com arroz também, colocaram, já vi uma experiência que eles fazem até em escola isso. E com plantas. Sim. Coloca um vasinho de planta aqui onde você, né, elogia a planta todos os dias e no outro você xinga, né, você não presta, você não vai crescer e tal. E realmente essa planta desenvolve, que recebe energias positivas, e aquela outra apodrece, chega até a morrer. E aí eu fico imaginando, se a gente consegue ter essa interferência, Rodrigo, com um corpo externo, imagino que a gente não pode fazer com a gente.
com o nosso próprio corpo, a nossa própria saúde e tal. Sim, exatamente. Exatamente. Infelizmente, o corpo, vamos falar educacional, o modelo educacional de hoje, ele simplesmente escolheu, entre aspas, deixar de lado matérias que seriam absolutamente necessárias para o ser humano crescer com equilíbrio, com discernimento e sendo mais dono de si mesmo, né? Mas tudo isso faz parte de um jogo que os donos do mundo aqui como símbolo também, né? Sem entrar muito na conspiração de fato, né? Mas de uma maneira leve, eles armaram o circo de um jeito tal qual se tornasse realmente difícil e desafiador deixar as fichas caírem e, mais ainda, conseguir mexer na sua vida para interagir com tudo isso que é do mundo, né? E daí vem a máxima do Evangelho de João, que, segundo o Evangelho de João, Jesus disse que nós devemos estar no mundo sem sermos do mundo. Nossa, dá até arrepia. Dá uma conversa muito longa isso. Eu acho até, né, me corrija se eu estiver errado, que o ser humano, a humanidade, de uma certa forma, foi sendo doutrinada para obedecer e não para se tornar autossuficiente, porque senão não teriam controle, né? Digamos assim, os cabeças não teriam controle sobre nós. E aí não haveria doenças, né? Porque eu sei e defendo de que o corpo adoece, ele começa a adoecer por aqui. Sim. Se você tem algum problema físico, alguma coisa, se você pensa, eu tô doente, eu tô mal, eu tô morrendo, alguma coisa, isso realmente vai acontecer, porque é o teu cérebro trabalhando, né, a favor disso que você está tendo. Ao passo em que, se nós tivéssemos uma consciência um pouco mais evoluída, eu falei, não vou ficar doente. Eu faço muito isso, inclusive. Quando vem uma gripezinha, alguma coisa começa a me incomodar, eu falo, não vou ficar doente, estou doente, eu estou bem, eu não tal. Cara, passa 1, 2 dias, eu tô zero. Olha que incrível. Zero. E é exato. Isso por quê? Porque eu aprendi há muito tempo que interagir com uma plantinha de forma positiva ou negativa traz, né, consequências diferentes para uma e para outra. Esse assunto é incrível. Vamos falar um pouco disso, Og. Eu vou até citar... Eu gosto porque são assuntos assim que despertam a curiosidade. Imagino quem esteja assistindo também já deve ter passado por tudo isso, né, e está fervilhando a cabeça. Né? Perfeito. Eu vou dividir em 2 etapas. Eu vou investir alguns minutinhos aqui. Fique à vontade. Nós temos 2 horas para conversar. Vai valer a pena. Agora 1h20, mas temos bastante tempo. Né? Legal. Eu preciso citar o meu principal professor dessa formação em biofísica, que eu fiz recentemente, que é o Alexandre Távola. Ele é um gênio, né? E ele confecciona e monta máquinas baseadas, vamos falar, no seu geral, em Raymond Rife, que fez o mapeamento das frequências de todas as moléculas e de átomos e de sistemas, e quais frequências causam disrupção, de que tipo, em quais moléculas, em quais circunstâncias, etc. Então, esse Alexandre Távola, ele confeccionou uma tecnologia que através da luz, de energia fotônica, ele consegue ler a partir da foto do paciente, do indivíduo, ele consegue separar o corpo físico do corpo, ele chama ali de duplo etérico, do corpo emocional e do corpo espiritual. Através de uma foto. Através como de uma se fosse foto. aquela foto Killian que aparece, que você vê, não é bem aquilo. Não exatamente, mas tem semelhança. Agora, o ponto principal é o seguinte, ele oferece esses resultados, né? E os resultados apontam ali em princípios de doença por conta de frequências que são captados no corpo espiritual, ou no corpo mental, ou no duplo, antes de chegar no físico. Só que ela mostra também doenças que nós, em tese, já temos predisposição a desenvolver no físico. E aí, Mas elas estão ali incubadas, né? Tipo encobertas. Mais ou menos isso. Eu fiz esses testes 3 vezes comigo mesmo. Cara, é muito incrível, porque eu tava ali com uma carga um pouco alta de alumínio na foto. E aí eu fiz o exame de sangue, acusou. Aí
eu me tratei, ou seja, eu quelei este alumínio, ele baixou para menos da metade em 1 mês e meio, 2, com as minhas próprias tecnologias, né, que eu tenho. E aí... Você não usou a alopatia comum, alguma coisa assim, não? Não, senão ia vir mais alumínio ainda. Sim. Esse assunto é drástico, mas deixa para depois. Então eu fiz o teste, comprovei através da foto de novo e num próximo exame que eu baixei o alumínio somente através de estímulos frequenciais, cara. É absolutamente incrível. É fantástico. E agora você imagina, vale a pena, ele acabou de ir no programa Paranormal, ele é o gestor, o criador da nova ciência. É um ser humano incrível, vale muito a pena verificar o trabalho dele. E as pessoas têm acesso comumente, por exemplo, a esse tipo de exame hoje? As pessoas têm acesso, você entra na fila lá, você contrata o serviço, é super acessível, qualquer um pode. Deve ter uma fila gigantesca, né? Eu não sei como está hoje, mas eu imagino que uma filinha deve ter sim. Né? Agora, seguindo, Og, o quão interessante é isso? A gente falou do Masaru Emoto, a gente falou desses estímulos que as canções podem ter nas pessoas. Agora, com base em tudo isso que a gente sabe, por A mais B, laboratório. O Masaru Emoto ele fez tudo em laboratório. Sim, filmado, teve acompanhamento dos cientistas russos, teve trabalho, teve N coisas. A gente sabe disso. E aí a gente pega e observa a indústria musical e a gente vê sobre o que as canções falam, como elas são organizadas, como elas são inseridas no meio, como eles educam o povo a criar gosto por aquilo e ainda por cima atribuem o sucesso daquilo ao povo ter decidido comprar aquilo. Então é um complô. É tudo, né? É proposital. Absolutamente. Não é uma coisa aleatória. Vou criar uma música porque isso aqui rima com isso aqui. Não, aquilo é construído muitas vezes pensando nisso, né? Absolutamente. E eu vou mais longe. Essas letras que, em sua maioria, elas têm a ver com as partes mais obscuras da psique humana. Quando você está vivenciando um estado de dor porque você perdeu alguém muito querido, ou quando você está... vamos dizer, enaltecendo uma prática que faz muito mal para você, que eu estou dando exemplos do que as letras comumente falam sobre. O funk, principalmente, e outros estilos também. Outros diversos, né? Até o próprio sertanejo, às vezes, traz aquela letra da derrota, da traição, da coisa complicada. Dentre outros, eu não vou falar muito, eu não vou atribuir muitos nomes para criar menos problemas, mas cada um entende aí com a mente, como puder. E desejar, mas o sistema faz isso por um motivo. Ele quer deixar o ser humano com a frequência baixa, desarmado, apático, pronto para sentir todos os sintomas que o sistema deseja que ele sinta, para depois ele ir lá para o hospital, levar um sintoma que não é a causa, para o médico, que muitas vezes tem um excelente coração, e normalmente tem mesmo. Sim. Eles passam a vida inteira, atendem 40, 50 mil pessoas, respeito muito a profissão, mas eles foram ensinados a olhar a coisa com uma visão tubular, aonde eles vão receitar um remédio, normalmente tem exceções, para que uma coisa pontual. Para o efeito. E a causa, pouco importa. E é daí que surge a medicina integrativa, que olha a doença, né, como um todo, né? Olha o ser humano, né, por fora, por dentro e além. Né? Sim, isso é muito incrível. Então, é um grande desejo que eu tenho que mais médicos e profissionais da saúde entrem em contato com essas... Eu vou chamar aqui, tá? Eu vou me dar a licença e o direito com essas novas verdades. Porque, meu amigo, se você consegue medir, tá no laboratório, tem resultado, você observa, você não precisa nem ir tão longe e ter um super estudo do mais robusto do mundo, porque isso também é uma manipulação. Um estudo, para ele ser considerado de grande espectro, ele vai custar a partir de 20 milhões. Essa é muito, 20 a 50 milhões de dólares. Exatamente. Então...
É óbvio que quem tem a grana fabrica ou estuda o que quer, por mais real que ele seja, e muitas vezes é mesmo. Então, o meu desejo é que mais médicos que têm coragem e que têm inteligência, bom senso, o suficiente para entrar neste mundo, para eles construírem as próprias conclusões deles e passarem a ter uma visão um pouco mais ampla de como todo esse sistema funciona. Queria que você explicasse, né, para o nosso público aqui exatamente como é que funciona essa relação da saúde física, a saúde mental e o nosso estado de consciência muitas vezes, a saúde também espiritual e a medicina integrativa que a gente, né, que ouve falar muito hoje, com muito mais frequência. Perfeito, Og. Essa explicação não vai ser tão curta e eu vou dar uma separadinha, tá? Mestre, vamos lá, vamos imaginar. Eu vou me usar como cobaia aqui. Se eu tô com uma enfermidade física, se eu tô com um problema que tira a minha mobilidade, que rouba o meu sono, que me deixa assim, como uma fração do que eu posso ser, cara, eu dificilmente vou conseguir manter minha frequência alta. Sim. Se eu tiver algo físico que te incomoda, tá ali. É muito remédio, aí é retorno, e aí é cirurgia, é X, é Y, é Z. Sinceramente, mestre, eu acho que dá pra contar nos dedos de 2 mãos, no máximo, quantos seres neste mundo conseguiriam lidar com tudo isso como se nada tivesse acontecendo. Realmente é difícil. Agora, vamos lá. A minha saúde física, ela está diretamente relacionada com a minha saúde emocional, que por sua vez tem o seu reflexo absolutamente direto com os astrais e o extrafísico. Não dá para separar. Que vai ter uma ligação, ambas diretas, com o corpo dos corpos, que é o mental. É a energia que a gente está emanando, né, naquele momento por causa de uma doença, de uma dor, de alguma coisa. Né? Agora eu vou entrar em algo muito delicado que os espiritualistas não falam, no seu geral. Sempre tem exceções, mas eu não vou citar nome de ninguém, porque eu respeito muito o trabalho de todo mundo, e cada um tem a sua visão, e tem a sua linguagem, tem o seu público, e cada um merece a sua voz, e merece fazer uso como deseja. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa hipotética, que não existe, que se chama Joãozinho, e ele é uma pessoa, ele tem 45, 50 anos, tem família, ele é um médico incrível, ele é uma pessoa que está muito bem resolvida emocionalmente, que sempre praticou bastante caridade, que sempre foi atencioso, teve uma vida considerada virtuosa, sabe, que está tudo bem. O cara é incrível. Esse cara aqui, ele vive a vida. Ele come uma comida, ele toma o seu vinho ali nas datas festivas, ele viaja, ele faz tudo que está no mundo que é considerado ok. Só que o mundo de hoje intoxica ele. Ele não tem um super filtro, só que na água dele tem alumínio, trialometanos, haletos, cloro e flúor. Tudo que é utilizado para purificar a nossa água interna. E aí, os vegetais e frutas que ele compra tem alumínio, chumbo, arsênico, cádmio, etc. E isso, ao longo do tempo, começa a gerar nele... isso é comprovado, que eu vou falar, é ciência por pares, vai fazer agora... Acabou de fazer 10 anos os primeiros estudos, e tem mais de uma centena deles. Especialmente chumbo e alumínio, eles costumam se alojar no cérebro, e eles criam tendência a comportamentos autodepreciativos, de estados depressivos, estados melancólicos, etc. Então esse cara que é incrível, ele não tem relação nenhuma com o astral inferior. Ele é virtuoso, lembra? Esse cara aqui, ele começa a se sentir mal, ele começa a dormir mal, ele não entende por quê. Ele é incrível. Ele se dedicou a vida inteira para ser uma pessoa virtuosa. Só que ele está coletando efeitos do que este universo fez ao intoxicá-lo dia após dia sem que ele saiba. Só que ele vai no médico, o médico não sabe disso. Porque o médico não foi educado para isso.
Cara, olha que sinuca de bico. Então esse cara aqui, ele começa a se sentir esquisito. Só que essa apatia começa a gerar uma frequência. E esse astral começa a responder a essa apatia. E retroalimentar. Cara, eu tô arrepiado de falar isso, porque esse é um assunto muito delicado. Então, não é uma grande viagem minha eu criar a hipótese aqui de que toda esta manipulação da informação para intoxicar a humanidade e fazer mais dinheiro, tá? Vai muito além disso o motivo, mas eu vou parar por aqui porque ele é mais óbvio e tangível para todos. Porque é mais tangível, exatamente. Perfeitamente. Cara, esse cara aqui ele vai começar a interagir com assediadores que ele não merece ter. Ele não pisou no pé de ninguém, não passou ninguém para trás, não xingou ninguém à toa. Cara, olha que equação. Você fala assediadores no plano espiritual. Sim. Que vão simplesmente perseguir aquela frequência, porque eles se afinizam. Eles também estão no universo deles praticando o que eles são, tá tudo certo, né? Agora, o mecanismo, que é o que eu quero chamar a atenção aqui. Então, um cara que tá ali na esquina, que ele se entregou às drogas e tá na rua, ele escolheu aquilo, ele tem a turminha dele ali. Ele é um cara limitado, ele já tá atrofiado. Esse é um exemplo aqui. Agora, todos que estão nesta realidade têm a sua contrapartida no extrafísico. Não dá pra fugir disso. Então, este cara aqui, que é o mendigo que decidiu estar lá, ele é um exemplo no extremo. Se eu for nos exemplos de poder, os banqueiros, os donos do dinheiro de fato, os donos do mundo, os donos das corporações, que nunca trocam quando trocam os governos, e os lobbies são sempre cada vez mais caprichados, se é que cada um entende como pode. As costuras são cada vez mais bem feitas. Esse cara aqui também tem a contrapartida extrafísica dele. Então, se eu criar a hipótese aqui de que esse cara é assessorado, lembra o mendigo? Sim. Ele é assessorado pelas companhias ali para ele usar a droga dele e para ele levar a vida dele. Esse cara aqui também é assessorado para criar um mecanismo para submeter a humanidade inteira, cara. E, cara, não é uma hipótese viagem. Na minha visão, real, é bastante óbvio. Real. É quase uma conclusão. É quase uma conclusão fatídica de uma reta linear. A gente falou no primeiro episódio da ligação do espiritual com os alienígenas. Quando você fala os mentores aqui, isso pode ter essa ligação também de seres de outros planetas que vivem em outras dimensões e tal. Também, quando você fala, de repente, de mentores espirituais, podem ser outras civilizações que estão movendo as peças desse tabuleiro de xadrez? A resposta preliminar para isso é sim, podem. Esse assunto, Og, ele é mais delicado. Eu adoro. Eu gostaria muito de falar. Vamos deixar para o terceiro episódio? Eu acho que nós podemos focar num terceiro episódio a partir disso. Desse ponto. Combinado. Então, aqui nós vamos falar sobre isso no terceiro episódio e tal. Bom, vamos então, voltando para a questão do invisível e tal. Como é que a gente... Quais são, na verdade, os maiores equívocos que as pessoas cometem exatamente quando vão lidar com este invisível, com estas emoções, de uma certa forma, com o que elas imaginam que seja... Com esse mundo extrafísico, de uma certa forma. Quais são os maiores equívocos cometidos? Perfeito. Isso que eu vou emitir agora é a minha opinião. Então, longe de ser a verdade absoluta, por favor. Mas o que eu vejo, Og, é que existe também uma Matrix, aqui como símbolo, vamos falar assim, uma jaula que se chama despertar espiritual. Então, quando a gente sai de uma, a gente corre o risco de entrar na outra. Eu enxergo muito mais o mundo espiritual como este mundo aqui, e não o mundo espiritual lá. E o que nós estamos vivendo aqui é absolutamente espiritual. Absolutamente espiritual. Então, as pessoas tendem a diferenciar muito, a simplesmente passar como se tivesse uma barreira entre ambos aqui. E aí elas passam a, vamos falar, decidir coisas da vida física deles, como se essa aqui não importasse. O que importa é ali, porque daqui a pouco morrerei mesmo.
E na verdade é o contrário. Cara, eu acho isso um grande, grande equívoco. Isso é um. E dois, as pessoas muitas vezes por, vamos dizer, incentivo e até uma manipulação velada de processos institucionais ou religiosos, com todo respeito, mais uma vez, as pessoas elas tendem a enxergar que se espiritualizar significa ser absolutamente caridoso, parcimonioso, ser até... Confundem a espiritualidade com a solidariedade, né? Sabe aquela solidariedade que a pessoa ela pratica tanta que ela faz mal para ela mesma? Uhum. Cara, isso é absolutamente oposto ao despertar. Solidariedade tóxica. Podemos chamar disso. Então, ao meu ver, esses dois são dois dos principais, vamos falar, erros. A gente, por exemplo, a gente vê muito as pessoas em dificuldades hoje, dificuldade financeira, um problema de saúde e tal, que elas buscam um apoio sempre muito grande no espiritual. Com orações, vão buscar achando que aquilo que é o que vai resolver. Qual é a relação que a gente tem, por exemplo, com os problemas que nós vivenciamos hoje, em ser ou não ser mais ou menos espiritualista ou religioso? Por exemplo, eu fazer as minhas orações para me ajudar a resolver um problema realmente tem efeito na vida das pessoas, um efeito prático, ou você que dentro desse mundo extrafísico realmente é apenas uma ilusão que as pessoas vivem? Como é que você interpreta isso? É uma boa pergunta. Já que nós estamos tratando do invisível, né? Porque nós estamos pedindo uma ajuda ao, entre aspas, invisível, aquilo que não é tangível, mas nós crescemos com essa crença, né, de que as orações ajudam. Eu sou um cara muito assim religioso, eu faço orações diariamente ao dormir, acordar, às vezes quando eu vou para uma reunião, eu peço uma ajuda e tal, e a gente percebe que realmente a gente baseia o nosso sucesso naquilo, mas, né, contando com esse apoio espiritual, muitas vezes. Como é que você analisa isso? Perfeito, vamos lá. Ao que eu experienciei e como eu enxergo isso de fato, uma oração ela tem efeito. Ela tem efeito prático, muitas vezes físico. Existem pesquisas em hospitais, não sei se você chegou a ver já. Eu vou trazer isso para a gente citar na próxima, porque vale a pena. Pesquisas assim, extensas, que as pessoas faziam grupos de orações e elas rezavam para os indivíduos que estavam em recuperação, para metade do hospital. Para outra metade, não. E acompanhavam ao nível de experiência científica. A evolução daquela metade era muito maior. Mas muito maior, não é pouco, não. É muito, cara. Então, existe um efeito. Aí vem a questão da energia, da frequência e tal, realmente. Isso até me arrepia aqui. Eu gosto muito desse assunto, Og. Ele não é tão simples assim. A gente pode tornar ele simples? Eu poderia responder isso e a gente passa para frente. Lógico. Mas eu vou falar um pouco mais, porque isso vai dar entrada para algo que nós precisaremos entrar, talvez hoje um pouco, ou na próxima também, que é o seguinte. O indivíduo, dependendo de quem ele é, como ele está, como ele vibra, como está a saúde integral, como está o equilíbrio dos corpos, como está a mente, principalmente dessa pessoa, ela vai ter interações diretas com o astral, que não tem nada a ver com o inferior, com o astral e extrafísico aqui, intermediário ou até superior. Mas se a mente dela está operando em beta menos, 16, 14, 13, 12, alfa, essa pessoa ela vai ter muito mais interação exclusiva com esse astral do que uma pessoa que tem a mente acelerada em hertz e que tem, de certa forma, até uma capacidade maior de não ser influenciada, inclusive por mensagens subliminares e por esse astral que muitas vezes manipula. Então, esta pessoa aqui, ela precisa também ter já resolvido grande parte das questões internas, tem que viver numa paz relativa
coerente, coesa ao longo do tempo. Sim, Esta claro. pessoa ela é considerada mais equilibrada, fisicamente também, do ponto de vista fisiológico, bioquímico, e tá com a mente acelerada. Essa pessoa aqui, ela tá trabalhando mais com a essência do eu dela do que com o astral. Então, existem testes disso também, são muito interessantes, que é a força da mente. Esta pessoa, ela também pode orar, mesmo não orar para nenhum deus, ela pode simplesmente orar através da mente e do desejo retilíneo firme de causar aquele bem. E os efeitos também serão incríveis. Então, existem essas duas escolas, modo de dizer, escolas, que são assuntos incríveis para a gente tratar também. Muito interessante. São assuntos assim, a gente vai desenvolvendo, a gente vai usando experiências próprias e realmente, por exemplo, na minha vida a oração faz um efeito fantástico, né? As orações diárias e tal. E muitas vezes você não precisa, como você disse agora há pouco, orar para um ente, uma entidade, uma figura e tal. A gente está acostumado por causa da nossa formação, né, religiosa desde pequeno e tal, que nós temos alguns símbolos e tal, e temos algumas figuras que realmente... Acho que cada um se conforta e ora, né, para o seu, digamos assim, né, para o seu Deus, para o seu ente e tal, que eu acho que é muito importante. Mas eu acho que é importantíssimo. A oração, ela é como se fosse uma recarga de energia, como colocar o celular na tomada para recarregar ali de uma certa forma, né? Sim, eu concordo. Eu inclusive poderia atribuir ao poder de uma oração, seja mental, com um desejo inquebrantável de algo, seja para uma entidade, seja para um Deus geral, que seria o todo. Eu atribuo a uma oração bem feita o título de magia. Sim, com certeza. Porque é uma magia. É uma magia. Vamos mudar um pouquinho agora, né? Porque são assuntos que a gente vai tratar também nos próximos episódios. Acho que tem mais 2 episódios ainda para falar sobre isso, e é muito interessante. Mas, Rodrigo, você é um músico virtuoso, né? Pelo que a gente vê nos seus vídeos aí, pelo YouTube, toca extraordinariamente bem. E eu queria saber o seguinte: o quanto a música, por exemplo, te ajuda nessa habilidade de lidar, né, com o extrafísico, com o invisível? Mas que pergunta boa, hein, olha. Ou é o contrário? É o extrafísico e o invisível que te ajuda na música? Bom, para começar, eu vou começar dizendo categoricamente, ambos. Mas vamos lá, eu vou desenvolver um pouco. Muito boa pergunta. Vamos fazer algumas camadas dela, pelo menos hoje. Mestre, a música, ela é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Tanto é que o sistema se utiliza dela para controlar massas. Dito isso, por que isso funciona tão bem? Porque a música tem a capacidade de, com relativa facilidade, dependendo do contexto, de fazer com que os indivíduos, ou os grupos, ou os grandes coletivos produzam emoções específicas. Ela tem capacidade de alterar o nosso estado de consciência, de uma certa forma. Ela tem capacidade de alterar o nosso estado de consciência. Isso tem muitos significados. Muitas vezes ela tem a capacidade de alterar uma pequena parcela. Só que uma pequena parcela mais outra pequena parcela e mais uma depois dá uma grande parcela. O que eu quero dizer com isso é que ela é, vamos falar assim, se a gente atribuir a escutar uma canção específica, a gente atribui o processo de um ritual. Então a pessoa, ela pode mudar a bioquímica cerebral dela por conta daquela faixa. Ao longo de quanto tempo? Não sei, depende do indivíduo, de como está o indivíduo, do que ele deseja. Mas a música tem esse poder e isso é comprovado. Isso é absolutamente comprovado, revisado por pares. Cara, está tudo aí para quem quiser ver. Eu sempre ouvi dizer que a música clássica, por exemplo, é uma das poucas modalidades de música, tipos de música que conseguem equilibrar essa nossa consciência, esse nosso estado de consciência. Ela seria um dos estilos mais harmoniosos para que o nosso
corpo pudesse ter não digo um total, mas um equilíbrio bastante grande. Tem sentido isso? Isso tem o seu sentido. Eu preciso não atribuir um valor absoluto a isso, porque, de novo, eu vou ter que falar do sistema um pouco. Sim. Não tem jeito. O sistema, ele se mete em tudo. Então, o que foi uma música clássica, vamos falar, do barroco ao romantismo, pós-romantismo, foi uma. O pré-modernismo e o modernismo, eles também chamaram de música clássica, no caso música erudita, mas a roupagem, a harmonia, os desejos que os compositores tinham é outro caminho. Então, eu entendo o termo música clássica, e existem estudos diversos também, incluindo o mais famoso eu vou citar aqui, que é o efeito Mozart, né, que é algumas sonatas específicas que tem aquele andamento específico, que também a tonalidade que tem a sua influência, favorecia o indivíduo a ficar mais tempo com mais atenção e aprendendo melhor. Então isso existe. Então, nós podemos atribuir esse valor à música clássica como um todo, mas existem muitas ressalvas, porque existem músicas que são consideradas eruditas e clássicas que estressam também. Então, depende, né? Ao passo em que você pode pegar uma música sertaneja de raiz, onde 2 violeiros tocam com alma, entrega e intenção, e eles nem, vamos falar, eles não estão nem cantando. Ou seja, é uma música instrumental carregada de boas energias que pode gerar o mesmo efeito. Agora a pergunta, você não me deu a resposta sobre a pergunta, o quanto a música, né, realmente te ajudou nessa habilidade que você tem de lidar com o extrafísico, ou ao contrário, quanto a sua tua habilidade, né, veio por causa da música ou te ajuda, né, a lidar com a música. Essa pergunta, eu ia ter que responder ela em muitas etapas. Sabe eu pensei por quê? que você fosse responder, eu tenho que te responder em Sol maior. Agora cabia a caixinha e o prato. Exato. Né? Então, mestre, baseado no que eu falei anteriormente, olha só, eu sou envolvido com música desde os 7 anos de idade. Então a música veio antes das habilidades, né, Sim. com o invisível aí. Sim. Então a música me acompanhou em todas as etapas, incluindo nas etapas nas quais eu me utilizava eu mesmo usei esse termo, né, promiscuidade musical, porque eu queria trabalhar, tocar. Então eu tocava muitas vezes qualquer coisa que eu não gostava e eu atraía energias que em tese eu não desejava, mas não sabia. Então, se eu for me usar de um exemplo clássico, eu volto naquele exemplo de quando eu comecei a me descolar do corpo sem conseguir desligar a consciência. Aquilo que estava chegando para mim era fruto do que eu estava fazendo com a música. Entendi. Então ela tem uma interferência muito grande, né, na tua vida hoje. Absolutamente. E, inclusive, hoje, como eu entendo a música e como eu estou praticando ela, como eu me utilizo dela, que é completamente diferente do que eu fazia antes, eu enxergo que o meu grande objetivo com a música hoje é gerar emoções específicas dentro de um sistema tonal onde a referência é o Lá 432 Hz. Existem porquês físicos para isso, que não vem ao caso agora. E o grande intuito que eu tenho hoje com este meu novo time, meu grupinho, é proporcionar, através da carga emocional, das letras, das mensagens subliminares, que são todas positivas e construtivas, é proporcionar janelas de oportunidade na consciência de cada um para que as pessoas tenham clareza, desejo, coragem de mudar a si mesmas, utilizando a emoção produzida com a música como combustível. Ouvir algumas determinadas frequências, a gente pode realmente, por exemplo, zerar emoções, alterar sentimentos, por exemplo, atrair, por exemplo, como eu vejo às vezes na internet, ouça, e muitas vezes não é música, é apenas um zumbido numa determinada frequência. Sim. Ouça isso e tá para você atrair,
por exemplo, a frequência da riqueza, atrair a frequência da saúde. Ouça essa frequência para você, de repente, gerar uma questão emocional e tal. Isso é possível, então. A gente consegue fazer isso através de frequências, de notas musicais, de zumbidos, de ruídos e tal, que a gente chama de zumbido-ruído, mas né, que são frequências emitidas para poder resolver essas coisas. É possível, então? Sim, perfeito. A resposta é sim. A resposta é um categórico sim. Depende absolutamente do indivíduo. Quanto tempo, como, isso depende demais. E da nossa aceitação, da crença nisso, que realmente que pode, eu acho que interfere também, né? A crença em qualquer processo sempre vai interferir muito, né? Mas é um assunto com muitas variáveis e nuances por conta dos indivíduos serem muito diferentes. Mas eu posso usar como exemplo, eu não vou poder falar molécula aqui, que senão é capaz dessa live ser tirada do ar, mas existe uma molécula específica que é uma nanotecnologia que o sistema está se utilizando dos meios para inserir dentro dos corpos das pessoas, aonde uma frequência específica, que é uma frequência solfejo, que é um ruído, naqueles hertz absolutamente específicos, faz com que aquela molécula se desrompa, comece a se desintegrar e se desvencilhar dos sistemas. Que loucura. Não, isso é uma loucura absoluta. Então, tudo isso é uma realidade tangível. Isso que eu estou te falando é laboratório. Eu tenho filme disso. O vídeo disso, de uma frequência sendo emitida pelo celular e uma molécula esta molécula específica que está lá reagindo àquela frequência. Então, muitas vezes, olha só, o estado emocional que a pessoa está tem relação com como está o físico dela. Então, com uma sequência de frequências organizadas por um profissional que sabe o que está fazendo, um tratamento baseado em frequências, que é justamente o que o nosso querido Dr. Emanuel faz. A gente fala dele em breve, um monstro aí na área. Ele te coloca num tratamento baseado em frequências e, cara, você simplesmente começa a tirar metais do corpo, parasitas, você estimula a circulação, estimula a oxigenação cerebral. Apenas através da audição dessas frequências. Você muda a química cerebral inteira da pessoa. Só que não é uma frequência um dia. É um tratamento. Um tratamento onde periodicamente você vai estar ouvindo essas frequências para eliminar isso. Ouvindo, colocando eletrodos no corpo, na mente, estímulos elétricos, sem nenhum remédio de origem bioquímica, biomolecular. Baseado nisso, Rodrigo, você acha então, por exemplo, que o celular, e há essa teoria da conspiração, de que o celular, a frequência, a energia, né, as ondas que o celular emite muito próximo ao cérebro, os fones de ouvido Bluetooth, que agora tem algumas celebridades mundiais que começaram a voltar a usar fones de ouvido com fio, porque o Bluetooth emite determinadas ondas que prejudicam o cérebro. Isso tudo tem fundamento, então? Não, isso tudo tem absoluto fundamento, e eu fiquei tão intrigado com isso que eu comprei a máquina para medir e eu medi minha casa inteira. Eu medi os fones Bluetooth, eu medi o micro-ondas. Emite uma onda que pode afetar o cérebro. Não, a resposta para isso é um categórico sim. Categórico. E eu medi tudo lá e cada coisa tem a sua radiação. E aí eu comecei a espalhar placas de cobre e etc, e bobinas de cobre simples, porque elas... E aí eu testo tudo, tá? E uma bobina de cobre, ela tem a capacidade de zerar de uma maneira concentrada, concêntrica, toda a radiação eletromagnética de uma TV de 64 polegadas. Nossa, eu medi isso. Mas cara. Como é que você coloca? Você coloca perto? Eu vou postar isso, cara. Mas você coloca perto? Como que você, você utiliza isso? Aí depende, aí tem que estudar o caso. Depende o que é. Depende o que é. Porque uma coisa é um celular, uma coisa é um fone, uma coisa é um micro-ondas, uma coisa é uma TV. Quanto tempo eu passo, a qual distância, etc. Então tem que estudar o caso e é geometria, né? Então aquela história que dizem que dormir com o celular do lado da cama carregando é terrível chega a afetar até o sono. Og, a resposta para isso é um sim do mais categórico da noite. Preciso mudar o lugar onde eu guardo meu celular, porque olha... Por favor, faça isso. Inclusive... Fica do lado, não em cima, mas eu coloco ele dentro de um compartimento, né, que tem o criado mudo ali, não em cima do vidro, mas ali, quer dizer, tem uma proteção, não deixo... Eu adotei esse hábito exatamente por causa disso, mas mesmo assim ainda gera
uma frequência ali estranha. Essas ondas eletromagnéticas, elas passam concreto e passam madeira. Se for um concreto grosso, vai perder um pouco do sinal. Se for uma madeira, vai perder outro pouquinho, mas passa, né? Se você precisar muito deixar relativamente próximo, coloque placas ou correntes ou bobinas de cobre. Que vale a pena. Inclusive, no geral, né, você pode fazer isso. Isso próximo a uma TV, próximo ao micro-ondas, isso ajuda a diminuir essa frequência maligna e tal, que realmente esses equipamentos emitem, né? Isso ajuda, e isso qualquer um pode comprovar com um medidor. E isso, ao longo do tempo, vai realmente trazendo prejuízos para nossa, digamos assim, nossa cognição, o cérebro? A resposta para isso é sim. Agora, não é um sim simples. Esse assunto, Og, ele é um pouco tétrico. Ele não é um assunto confortável, ele é um assunto que pode gerar um desconforto bastante significativo. Eu tendo a ter cuidado com isso, dependendo da pessoa, da abertura, do desejo, tá? Mas o que eu posso te dizer é que sim, sem dúvida, tudo vai depender de como está o indivíduo, de quais metais ele tem em maior abundância dentro do corpo. E acredite, amigo, a gente tem bastante metais tóxicos no corpo, porque eles estão nos bombardeando pelo ar, pela água, pelos alimentos, por tudo. Por vacinas complexas. Eu mexi muito nesse assunto. Não é um assunto que eu acho que confortável para falar abertamente, nem um pouco, porque senão o meu canal já vai entrar, mal nasceu e já vai entrar na listinha negra. Então vamos mudar de assunto, que realmente porque há toda uma teoria da conspiração em volta da questão da Covid e tal, principalmente em relação a metais pesados, gente que conseguiu provar que uma moeda grudava no braço logo após isso, mas vamos deixar de lado essa questão, porque realmente eu sei que é bastante complexa. Voltando à história da música, que eu acho uma coisa interessante. A pessoa consegue mudar a vibração dela durante o dia, por exemplo, para ter um bom dia, de acordo com a música que ela ouvir assim que acordar. Ela consegue, por exemplo, acordei mal, carregado, pesado, eu vou ouvir uma música para mudar a minha frequência, a minha vibração durante o dia, para que eu tenha um dia melhor. Perfeito. Isso é possível. Isso é possível, sem nenhuma dúvida. Agora, existem níveis de utilização disso que podem ser ainda melhores. Então, vamos lá. Uma pessoa, ela vai decidir encontrar aí 2 ou 3 canções e ela vai criar programas mentais ao estilo PNL mesmo, para aquelas canções. Então ela vai imbuir a própria mente e o próprio aparato de percepção que quando eu escutar essa canção, e ela vai treinar o cérebro dela para isso, aquela canção vai me trazer aquele alívio específico. Então ela pode ter como se fossem comprimidos aqui no bolso. Sim. Então ela passa por algo, pode ser de manhã ao acordar, pode ser logo após uma situação desagradável, e ela pega e fala, agora eu vou tomar meu remédio. E ela coloca aquela música, se concentra limpamente e deixa aquela música, que já é um programa, trabalhar nela. Então isso vai alterar aqui bioquímica cerebral. Isso é tudo ciência de laboratório, tá? Não é misticismo, não. Então vai mexer ali na ocitocina dela, na dopamina, e de repente ela consegue trocar. Numa dessa ela consegue até quebrar uma interação astral que estava prestes a se consolidar para o resto do dia. Então, por isso que a gente usa esse chavão aí do tipo, né? Não, uma música pode te fazer bem para o resto do dia? Pode. Pode. Não só em termos extrafísicos ou em termos mentais, então, mas assim, fisicamente numa dor. Estou com uma dor no meu joelho, ou estou com uma dor no braço, estou com uma dor em algum lugar. A música pode interferir nessa dor de acordo com a sua frequência? Pode. Uma dor física. Na minha opinião, visão, pode, porque, de qualquer maneira, a música que a pessoa for escutar
vai fazer um caminho. É impossível não passar pela mente e a mente vai descarregar ali alguns componentes, ou não, depende da pessoa, depende da música, depende da situação. Mas que é possível, é. Eu diria que isso não é muito comum, porque nós fazemos um uso muito pífio e desinteligente da música no seu geral. No seu geral, o grosso do povo, tá? Eu tô dizendo assim. E eu não tô dizendo que eu faço um uso maestral, porque eu tenho certeza que tem um universo a respeito da música e do poder dela que eu ainda desconheço. Como é que você tem lidado, por exemplo, você tem, como terapeuta biofísico, você tem instruído, tem treinado algumas pessoas, você dá aula disso. Como é que está, por exemplo, as tuas atividades relacionadas a isso, à música e também a essas questões? Perfeito. Eu atendo algumas pessoas. Eu atendo algumas pessoas mediante oportunidade. Eu não divulgo meu trabalho disso. Dependendo ali do encaixe e da necessidade, eu pratico algumas sessões com algumas pessoas, com as minhas máquinas, e aí eu aproveito para perscrutar outras coisas, né? Por conta da sensibilidade, da vidência e das experiências fora do corpo, muitas vezes eu consigo ajudar pessoas num conglomerado, né? Então começa com X, acaba sendo Y mais Z. Então eu faço isso sim. Mas isso não é uma prática constante minha e eu também não tenho desejo de que seja. Eu estou bastante ocupado com meus projetos nesse momento e eu prefiro deixar isso mais leve, mais ao acaso e à necessidade que a vida me traz. Pode continuar. Perfeito. A segunda parte da sua pergunta. Eu, com a música hoje, eu estou preparando um projeto junto com outras pessoas incríveis que... agradeço muito sempre por ter recebido elas na minha vida. É recente, mas já tem uma data para estrear e vai se tornar público. Então, eu me resguardo nesse momento para não entregar o ouro, mas muito em breve, musical. No próximo podcast é possível que já seja público. Já esteja pronto, e a gente já possa falar um pouco sobre. Essas atividades extrafísicas com que você lida, qual que é a relação disso com outras atividades que a gente vê, por exemplo, espiritualistas e tal, como, por exemplo, a constelação? Existe alguma relação com esse da constelação, com esse trabalho do invisível que a gente vem falando desde o início da conversa? Sim, existe. A constelação familiar que a gente sempre fala. Essa pergunta é muito boa, Og. E ela veio tão a calhar. Eu não sei se você improvisou ela ou não, ou se é o seu desejo. Porque eu fiz uma constelação recentemente. Incrível. E me veio à mente agora. E aí eu senti a necessidade de perguntar isso para você. Incrível, mestre. Veio muito a calhar. Porque tem 3 semanas atrás, eu fiz uma sessão de constelação, só que eu fiz sozinho. Eu fiz sozinho. Eu fiz há mais ou menos isso também, há 3 semanas, 2, 3 semanas também. Quanto coincidência. Isso é não muito é incrível. coincidência. Não é coincidência. Isso é muito incrível. Que não é. Mas sim, tem uma relação desse extrafísico. Né? É como se a constelação, o constelador e as pessoas que representam, né? Vamos falar aí, no caso mais comum, os familiares ou pessoas do passado de quem está atravessando o processo. Todo esse extrafísico, essas energias que estão em outras linhas de espaço-tempo, se relacionam, criam suas relações para construir a frequência necessária para gerar as janelas de oportunidade para aquela pessoa se curar ou acessar coisas, ou resolver traumas, ou desatar nós, ou etc. No meu caso, eu fiz sozinho. Não foi um planejamento meu de fazer sozinho, mas as coisas foram levadas ali naturalmente com o passar de algumas horas. E então esse foi o meu último grande episódio que eu interagi com o extrafísico e com o astral, absolutamente lúcido, acordado, aonde eu enxerguei ali. Demorou 1h30, quase 2 horas a sessão. Então tinha meu pai, minha mãe, tinha eu vou chamar aqui de mentor, que seria o constelador. Sim. É o arquétipo. Tinham ali algumas outras figuras que eu não tem sentido eu falar o que são agora. E ali eu fiz um processo onde eu consegui, até onde eu compreendo, eu consegui desatar um link com uma consciência específica que tem relação com vidas pretéritas minhas e com grandes problemas ali que eu participei. Achei interessante a gente dar uma explicada no público que não conhece. Quando você fala, tinham ali um mentor, tinha ali meu pai, minha mãe e tal,
tinham ali aonde? Explica, eu sei, lógico, mas explica para o público que não entende, sabe, o funcionamento da constelação, como é que é a dinâmica da constelação familiar. Olha, mestre, eu vou te dar a minha perspectiva. Eu não sou nenhum especialista nisso. Eu só entendo como o processo se dá mais ou menos do ponto de vista do que para mim é tangível. Mas eu entendo que a constelação familiar é uma criação de um tabuleiro aonde as partes envolvidas na problemática ou nas questões que o indivíduo que vai passar pela constelação tem, são representadas através de figurantes, e esses figurantes recebem do invisível, do extrafísico, seja lá de onde for, das energias, do todo, eles recebem ali, eles são imbuídos com as frequências que eles precisam representar para que aquele tabuleiro, aquele jogo ocorra. E ali a mente, as energias, o espírito daquele indivíduo vai ter a oportunidade de interagir com tudo de novo, e as janelas de oportunidade para melhorar o que precisa surgirão. Eu acho que para até representar melhor, eu posso até narrar a minha experiência aqui com isso. Como foi? Onde eu fiz, havia uma travessa, né, com água, uma travessa plástica com água, onde eu escolhi, uma série de modelos, escolhi alguns bonequinhos flutuantes. Então a pessoa me pediu, escolhe aqui, quem é o seu pai? Pega um e diz quem é. Então eu pegava, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mulher, esse aqui é minha filha, e colocou aquilo flutuando, ela colocava bem no centro, e eles automaticamente iam se posicionando naquela travessa com água. Incrível. Não tinha vento, não tinha nenhuma manipulação, não tinha nenhum balanço, né, que pudesse levar aqueles bonequinhos para um lado ou outro. E aos poucos eles foram se posicionando de forma a traçar aquela história, a mostrar, acho que representar a energia de cada um deles na minha vida. É mais ou menos isso, né? Realmente é isso. Aquela personificação, ele recebia uma energia, né, de um antepassado meu e se posicionava de acordo com a relação que eu tinha naquele momento com aquele antepassado. Foi muito interessante. Incrível. Muito interessante, incrível. Maravilha. Você vê revelações ali que realmente você não imaginava, né? Perfeito. Nossa, é isso mesmo. E o objetivo final são quebrar determinadas crenças, determinadas amarras, se desvencilhar de dívidas que não são suas. Né? Não é isso? Sim, perfeito. Muito bem explicado. É isso mesmo. E terminando de responder a sua pergunta, quando eu falo eles estavam lá, eu estava na minha sala e essas consciências estavam ali posicionadas e elas interagiam, né? E quando alguns dos espectadores já devem ter passado por isso, quando você enxerga um espírito com clareza e ele fala, você não escuta pelo ar, você escuta como se ele falasse dentro de uma gaveta que está meio que na tua nuca. Então você escuta meio abafado, esquisito. O astral, interagir com o astral é assim. Não é simples, não é claro. Muitas vezes fora do corpo te faltam sentidos, te falta clareza. É mais difícil trazer informação. E é bem diferente de quando você lida em plano mental. Em plano mental você tem muito mais clareza, mais lucidez para ouvir, e muitas vezes em plano mental você escuta algo de uma extra dimensão, por exemplo, como se fosse algo dito fisicamente. Então é uma outra experiência. Rodrigo, assim como a gente falou que a música interfere, né, nessa nossa consciência, nesse nosso estado de consciência, já imagino a resposta, mas a luz também faz diferença estarmos em ambientes com menos luz, com uma luz mais branca, uma luz mais amarela, também da mesma forma, e tem a mesma interferência que as melodias e a frequência da música pode trazer pra gente? Mestre, sim, e mais uma vez vamos ter que voltar para falar do sistema. Eita, sistema. O sistema não sai, o sistema está nos vigiando. Eu vou te falar uma coisa, ó. Se você pegar seu celular agora e gravar essa luz aqui, e aí você bota em câmera lenta, divide por 8, por 10,
você vai ver ela piscando. Sim. Tudo isso... Tanto que quando a gente aponta a câmera para monitor, assim, tá, você vê passando faixas ou mais rápido ou mais devagar, de acordo com a frequência emitida pelo monitor. Cara, e a luz é a mesma coisa. E isso é feito proposital, é para causar algo. Eu não poderia comparar assim a mesma intensidade. Eu acho, eu sinto, penso, como eu entendo hoje o mundo, eu atribuo à música um poder maior. Isso que eu ia pensar. Acho que é mais forte, porque a gente pode sentir a música um pouco mais, né? Que aí tem o volume, tem a frequência, tem a melodia. Acho que tem mais elementos que fazem com que a gente perceba a música melhor do que a luz, né? Sim, o grande divisor de águas para, vamos falar, para que eu, dentro da minha compreensão, tenha clareza de que a música tem mais poder, é pela facilidade de gerar emoção. Tem emoção. Quando a gente Cara, esse é o divisor de águas. A emoção, ela move o mundo, ela manipula as massas. A emoção é uma energia tangível que você pode botar num frasco no extrafísico. As emoções baixas, nas quais o sistema nos sustenta, por sua vez, todo um comércio de energia no extrafísico. É muito louco falar isso, mas saindo lúcido do corpo, você pode ver tudo isso didaticamente. Mas voltando para sua pergunta, se você filmar a luz aqui, esse LED, e botar em câmera lenta, você vai ver ela piscando. Sim, ela tem uma frequência de pulsos, digamos assim, né? Sim, isso é para um fim específico, para gerar disrupção nos nossos hormônios. E aí já tem um sistema agindo novamente sobre isso. Tem a ver com pineal pituitária, tem a ver com calcificação, tem a ver com desregulação de produção de hormônios. Cara, isso é muito louco. Então, agora, dependendo da luz, ela estimula determinadas sensações e reações do nosso corpo. Sim. Por outro lado, as cores, elas são frequências também. Sim. Então, olha, existem muitos casos, não são poucos, milhares e milhares. Existem cromoterapeutas que trabalham com isso há 20 anos. Tudo bem, eles são considerados charlatões pela medicina, mas não é à toa que eles são considerados charlatões. Agora, os resultados, as provas empíricas, elas também têm o seu valor. A gente não pode deixar isso de lado. Então, existem tratamentos baseados em cromoterapia que apresentam resultados incríveis. Então, a luz e a cor das luzes, de preferência não de LED, porque LED significa que está piscando desse jeito. Sim. Né? Aquela luz antiga, tradicional, da minha época de garoto, nossa, se eu pudesse, eu só usava aquilo de novo. Aquela luz incandescente, né? Isso. A gente Incrível. chamamos de luz incandescente. E diz que realmente a luz, essa luz incandescente, essa luz um pouco mais amarela, ela realmente traz muito mais conforto espiritual, digamos assim, do que uma luz branca dessa, muito forte e tal. Tanto que parece que restaurantes, né, usam muito mais essa luz amarela, uma luz mais suave e tal, porque desperta o apetite. Eu estava lendo isso numa reportagem, não sei e tal, porque os restaurantes... E realmente eu já senti esse incômodo de entrar num restaurante que era como esse estúdio aqui, muito iluminado, muita luz branca e tal. Eu me senti desconfortável. Diferente do que você está num ambiente onde a iluminação é mais indireta, com luzes mais amarelas e tal. Faz sentido, né? Faz muito sentido. A luz amarela ali no tom certo, ela gera, para mim, aconchegância. Sim, para mim também. É exatamente aconchegância. Isso é interessante. E a branca chapada gera estímulo, aceleração. E a luz, ela está dentro dessa questão do invisível, né? Porque, no meu conceito, eu que trabalho com iluminação, com estúdio aqui e tal, a luz, mas você vê a luz. Não, você não está vendo a luz, você está vendo o reflexo de uma onda sobre um determinado objeto que reflete essa vibração, essas ondas e tal, mas a luz mesmo a gente não vê. Tô certo ou tô errado? Você está certo. A um nível de aparato, de estrutura, você está certo. Sim, então. O nosso cérebro decodifica o estímulo. Né? Mas quando a gente fala, por exemplo, em espíritos de luz, né, tem tudo a ver com o invisível, com o extrafísico. Né? Acho que tem muita relação disso, né? Eu diria que sim, e principalmente pode ter. É um assunto que tem a sua delicadeza também, mestre. Porque
nós somos educados a temer o escuro também. Sim. Nós somos programados para o escuro ser esquisito. Ao passo em que, se você for ver em algumas práticas de contatos com seres extradimensionais, a gente precisa do escuro e não da luz. Você falou agora há pouco. Você falou agora há pouco, né, numa questão de fazer uma dessas práticas que você faz num absoluto breu, né, num absoluto escuro. Isso também traz um conforto. Olha, ou depende de cada pessoa, mas depende de cada pessoa em que nível do treinamento ela está. Para mim é absolutamente confortável. Mas tem gente que, de repente, fazendo a primeira, segunda, terceira vez, até acostuma enquanto não vê nada. Depois da vez 20, 30, você começa a ver, cara. Não tem jeito, você treina o cérebro e começa a aprender, a encontrar meios. Aí você começa a ver uma energia de um copo de cerâmica e a pessoa pode assustar. E aí, de repente, ela pode se fechar também. Então depende, cara. Com prática você consegue, por exemplo, num escuro absoluto, perceber a energia de objetos ou de pessoas, então? Sim. Dá para isso tranquilamente. Dá para perceber. Com o tempo você percebe, não precisa ser no escuro. Com o tempo, com técnicas, com tudo isso. E aqui no escuro é mais fácil. Depois você começa a conseguir, você pode começar a treinar também, sair do escuro ou começar com uma leve penumbra, porque em tese dificulta um pouco. E aí você vai subindo o nível até que você consiga fazer leituras em qualquer lugar. Né? E da mesma forma que a cromoterapia é um processo curativo, a escuridão total é também? Olha... Ou pode ser? Por definição, eu não poderia afirmar, mas que pode ser, sem dúvida. Que pode ser, sem dúvida. Mesmo porque, mestre, vai muito mais do estado mental de quem está lá para ser curado ou não. Porque se você vai lá porque você vai entrar num estado de olhar para si mesmo e de ficar quietinho pensando na sua cura, ali você já abriu todas as chances de se curar. E se você fizer contato ali com a figura religiosa que te dá conforto, ou com o seu superior, ou com o todo, ou não importa, ali você vai praticar um processo de cura. E aí, se você fizer isso a segunda, a terceira e a vez número 30, as chances de você ter uma cura são reais. Rodrigo, você não frequenta lugares onde você sente que a energia não é adequada para a sua vibração, para você? Você sente isso ao entrar num lugar, num bar, num restaurante, numa casa que você está alugando, alguma coisa assim? Eu tenho muito isso, principalmente com casas. Vou morar, vou mudar, vou ver uma casa para mudar. Mais a minha mulher, na verdade. Mas dependendo do lugar, pode ser uma casa maravilhosa. Bate, às vezes, uma energia que diz, não é aqui. Para você também acontece isso com você? Sim, para mim acontece muito. É bastante comum isso. Existem, eu divido em duas ramificações, né? Seriam 3, mas uma delas é, ok, aqui está tudo bem, então não conta. Vamos colocar essas duas vertentes aqui. Uma coisa é quando o ambiente ele tem uma deturpação energética pelo que ocorre lá e pelas características do ambiente. Outra coisa é quando a gente entra, por exemplo, num espaço bonito, numa casa bonita que não está habitada e tem uma energia lá que está incomodada com a sua presença. Que pode ser, inclusive, uma consciência que está apegada ali, né? Apegado aquilo, alguém que faleceu na casa ou alguma outra coisa que aconteceu, isso fica, né? Sim, pode ficar. Então, são coisas bem distintas que eu tenho, assim, um pouco aguçado as frequências. Eu escuto frequências de objetos, de pessoas e de lugares. Eu não tenho um super mapa disso, mas ele está em construção, né? O processo de mapear sinaléticas, que seriam sinais das energias ou do extrafísico ou de outras realidades, é um processo lento e, vamos falar, longo. Então vamos dizer que eu estou aí no meio. Mas eu já tenho alguma experiência de identificar. Muitas vezes eu crio as frequências ali, eu crio as referências, levo para minha casa para fazer práticas projetivas e visitar o local. Didaticamente, né? Eu tenho diversas dessas escritas também. Então dá para tirar proveito de muitas circunstâncias. A melhor coisa, mesmo que a gente se depare com um local que a gente sabe que tem uma frequência esquisita, a primeira coisa é
não ficar achando e emitindo que aquilo é esquisito. A gente se mantém neutro. Isso. Criar um bloqueio. O negócio é se manter neutro, porque aí os links eles ficam mais difíceis de se dar. Então a gente meio que pode entrar e sair ileso. Especialmente se a nossa mente está acelerada, pelo menos em beta mais. Tem muita gente que, ao ouvir essa conversa que nós estamos tendo aqui, fala assim, isso é besteira, isso não existe, não sei o que e tal. O que você diria para essas pessoas mais céticas, mas que ao mesmo tempo são curiosas, né, para tentar entender exatamente como é que funciona esses temas, esse mundo extrafísico, mas sem preconceito? Olha, é uma excelente pergunta. Inclusive, ela é uma pergunta relativamente comum de eu receber das pessoas céticas, né? É por isso que eu pretendo dar um treinamento em breve de práticas, experiências extrafísicas é o nome, né? Aonde o cético também vai poder trabalhar para começar a produzir alguma espécie de fenômeno para ele vivenciar e comprovar para ele mesmo, né? Então, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, se este cético ele simplesmente chega para afirmar o ceticismo dele, eu só vou sorrir e se for um amigo meu, pode ser que eu corra um abraço, mas é só. Se ele pergunta algo ou me dá abertura para algo, aí eu vou até onde ele abriu. Então eu não tenho uma fórmula, mesmo porque cada cético tem a sua linguagem, vem da sua prática religiosa, etc. Então eu meio que eu vou trabalhar em cima das variáveis que ele me proporciona. E depois de tantos anos estudando isso, lidando com isso, ensinando isso, qual foi a principal lição que você aprendeu nesse tempo todo, dessas habilidades, dessas atividades? Incrível. O meu principal aprendizado, que eu preciso dizer que ele não está concretizado ainda, mas eu entendo que eu estou neste caminho e está logo ali, é que o plano espiritual, astral, extrafísico, o plano físico, o corpo mental, o emocional, físico, energético, o plano superior, as extradimensões, tudo faz parte do mesmo todo. Tudo faz parte do mesmo todo. Não há separação. Então, eu aprendi que não é uma questão de eu ter que aprender essas coisas, vivenciar, experienciar, para montar um canal, tornar isso disponível para o próximo. Isso é a minha empreitada. É muito mais importante que eu consiga passar a ideia central, que é a seguinte: o outro indivíduo, ele tem a oportunidade de trabalhar para despertar a si mesmo, para que a energia dele mude, a consciência dele mude, para que ele torne disponível para o todo uma nova frequência dele. Porque esta frequência vai para um todo, para um éter, né? E se tornará disponível para ajudar na mudança do outro. Na mudança para melhor. Você já escutou falar na experiência do 100º macaco? Não ouvi. Rapidamente eu vou contar ela. Claro. Rupert Sheldrake é morfogênese, campos morfogenéticos. Eles fizeram várias experiências, mas a mais emblemática é a de 2 ilhas com tribos de macacos, grupos de macacos. Eles foram ali numa tribo, causaram um aprendizado em cima de uma surpresa, quase que um trauma. Aqueles macacos passaram a se comportar a partir de terem aprendido aquilo. E aí, os outros macacos desta ilha aqui, que não tem contato, muitos quilômetros de mar, eles começaram a se comportar como estes. Já ouvi, sim. Sem ter recebido o treinamento ou o preparo que eles receberam. Isso foi o começo das experiências. Depois, isso ficou absolutamente comprovado. Aquela espécie, aquele preset mental acessa alguma espécie de rede onde a informação transita. Você já escutou falar também naquele lance que, cara, você tem uma ideia, você tem a oportunidade. Se você não fizer, alguém vai ter a ideia e vai fazer. Por quê? Porque está na hora, outras inteligências que estão neste éter, ou energias, estão mandando sinais para que aquilo se materialize aqui. E aconteceu com esses macacos, sem ter um mínimo contato com aqueles, desenvolver a mesma
né? O mesmo problema, a mesma questão, a habilidade ali, né? Ou seja, o seu despertar, meu amigo, só o seu, você não precisa falar com ninguém. Você pode ficar quietinho, mas você muda a você mesmo, melhora a você mesmo, e você simplesmente por fazer isso vai começar a influenciar todos os seus arredores. E então você será um contribuidor do despertar coletivo, ao invés de um contribuidor da estagnação coletiva. Por isso que se diz que nós somos fruto do ambiente que nós vivemos, né? Por essas e por outras. Sensacional, mais 2 horas de conversa assim, sobre assuntos que ainda teria, a gente poderia ficar mais horas e horas conversando aqui, mas ó, como nós temos mais ainda, acho que 2 episódios ainda para fazer. Pelo menos. Hein? Mas tem muita conversa ainda, né, para levar, e a gente vai trazer, né, no próximo 3º episódio. Vamos fazer o próximo mais logo do que esse primeiro. Teve um intervalo muito longo, mas eu vou me certificar de que a gente não demore tanto. Com certeza. Então, em breve para vocês aí, mais um episódio aqui do Laboratório Extrasensorial com Rodrigo Andriuk. Rodrigo, mais uma vez. Rog, obrigado, mestre. Obrigado por essa aula, né, sobre o invisível, sobre o extrafísico, porque a gente, cada vez que a gente conversa, olha, eu volto com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, puxa, ele falou uma coisa assim, e aí vou procurar, vou estudar, vou tentar saber exatamente para sanar essas dúvidas. Mas foi muito bom, excelente. Incrível, mestre. Obrigado pela oportunidade. Mal posso esperar pela próxima, e um imenso abraço. Abraço.